Volta aqui na nossa programação da BMC News, começando a nossa rodada de entrevistas. Chegou a hora da gente receber o Fabrício Veloni, economista da Frente Corretora. Sempre bem-vindo à nossa programação, Veloni. Obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Veloni. A gente viu aí uma grande movimentação na sexta-feira, né, ali, tida como boatos que surgiram de que o ministro Fernando Haddad teria dito ali a um grupo, né, pequeno de empresários que o contingenciamento de gastos dependia da vontade de Lula. Isso a gente viu ali que gerou uma grande movimentação no mercado, juros subindo, dólar subindo. Haddad depois, né, vem a público falando que foi mal interpretado, desmentiu, né, que teria falado exatamente isso, afirmou que as declarações acabaram sendo distorcidas. O mercado ficou muito com essa percepção ali de fragilidade, né? A fala do ministro na sexta acabou sendo ali percebida de que tudo está nas mãos, de fato, do governo Lula. Na sua percepção, Haddad perdeu o controle da agenda econômica? Na realidade, Paulo, o Haddad tem o controle da agenda econômica desde que faça o que o partido tenha como sua ideologia, que é muito mais aumentar os gastos, e ele está tendo que arrumar caixa para o partido, basicamente, conseguir alavancar os gastos, né? Isso aí a gente já tinha uma plena clareza desde a campanha, né? Até como o governo já fez lá atrás, isso já dava essa visão para nós, que basicamente o governo é um governo mais voltado para a parte assistencialista, e aí tem uma alavancagem de gastos públicos. O grande ponto é que, diferentemente de quando lá nós tivemos o primeiro governo Lula, nós víamos num saneamento das contas públicas. As contas públicas vindo do governo da FHC 1 e 2 já vieram numa situação muito melhor do que hoje, que vieram basicamente arrastadas de uma pandemia. Então, eu não sei ainda o que o mercado se estranha nisso, tá, Paulo? Isso é grande realidade. Isso aí já estava, pelo menos no meu ponto de vista, no meu lado, muito claro que é exatamente isso que acontece. Eu acho que o Haddad está puxando um elástico, principalmente do lado da arrecadação, muito maior do que ele aguenta. A tendência desse elástico estourar é muito grande. E ele tem um ponto que lá atrás os governos não tinham. Efetivamente, o Congresso e o Senado hoje é muito mais averso ao governo do que anteriormente. Então, a dificuldade vai começar a ser muito maior o Haddad fechar a conta no fim do ano aí. Porque o que a gente já tinha conversado nos nossos papos anteriores é exatamente isso. O déficit nós sabemos que vai ter. É só saber o tamanho desse déficit que vai ser. Não vejo, principalmente nesse ano, que nós temos eleições municipais, nenhum tipo de contingenciamento pelo lado dos gastos vindo do governo. Então, e isso, essa sede de arrecadação, basicamente o mercado produtivo não aguenta mais. Não adianta o governo ficar batendo no Banco Central para reduzir juros se onera cada vez mais a cadeia produtiva. Então, vai ficar nesse ciclo que não vai sair do lugar. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa, Veloni, o Vandique Silveira, que está chegando também na nossa programação. Sempre muito bem-vindo, Vandique. Obrigada pela presença. Bom dia. Muito obrigado, Paula, Felipe, Veloni e a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui na segunda-feira com vocês. Vandique, queria ouvir também a sua opinião, né? Falando aqui com o Veloni especificamente sobre toda essa situação que a gente viu ali tendo na sexta-feira, diante dessas preocupações, de fato, se Haddad perdeu ou não ali o controle da agenda econômica. Haddad que foi visto muito ali como o homem do não no ano passado, as políticas mais radicais, inclusive, foi muito mais alinhado ao próprio mercado, visto ali como esse grande interlocutor, e tinha bastante entrada até mesmo também dentro do Congresso. Porém, a gente viu um desgaste grande politicamente com essas duas últimas medidas provisórias, e eu queria entender de fato, na tua visão, Vandique, se essa estratégia de ajuste fiscal pautada somente no aumento da arrecadação, se ela não está se esgotando, tanto do ponto de vista econômico também, quanto do ponto de vista político. Paula,
Eu já disse algumas semanas atrás que o Haddad é aquele menino do dique que está se rompendo e ele bota o dedinho onde está minando água para tentar salvar a cidade, né? Isso é um conto holandês a respeito das cidades que eram invadidas pelas águas, certo? Esse é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad tem boa intenção, mas ele nunca esteve no controle da política econômica do Brasil. Ele nunca esteve e nunca estará, porque quem está no comando total disso é o presidente Lula. Enquanto o Haddad era benquisto pelo mercado, que ele está perdendo muito o apoio do mercado em função das posições mais radicais com as MPs, principalmente esse negócio do PIS e COFINS, como disse o Rubens Ometo, né, eu repito isso, a sanha arrecadatória, né, a inviabilidade do modelo econômico escolhido por ele e pelo governo Lula. Quer dizer, hoje, Haddad é apenas, né, o boneco do ventríloco do Lula, uma vez que a ideia de criar condições para o equilíbrio fiscal via arrecadação não funcionaram, né? Essas vias não funcionaram. A gente vê que o arcabouço fiscal, como eu sempre disse aqui, até mesmo antes dele ser, né, implementado e apresentado, ele precisava ter duas variáveis importantes. Primeiro, ele precisava ser crível. O que ele não é, nunca foi e nunca será. E ele precisa ser execuível. Não é porque você precisa combinar com o Congresso. Você tem um Congresso, como o próprio Veloni falou, que é um Congresso hostil. É um Congresso hostil e não linguajar econômico, é um Congresso rent seeker, né? Eles buscam rents, né, os rents, as oportunidades onde elas existem. E o preço que eles cobram é muito alto do governo. Portanto, não existe espaço. Ou o governo joga a toalha e entende que se quiser continuar governando, né, e se quiser continuar tendo protagonismo algum, vai ter que fazer corte na carne, pesados, porque o mercado penaliza. É só olhar o que está acontecendo agora com a curva de juros. O mercado penaliza, não tem espaço. Quando o sujeito comete uma gafe econômica, automaticamente o mercado penaliza e o governo vem fazendo isso. E agora está perdendo aquele pouco que ele tinha, principalmente na figura do Rubens Ometo, que era o empresário amigo do Lula. Toda vez que o Lula é eleito, tem um empresário que é amigo do Lula, né? Aquele empresário que é interlocutor. Ele perdeu o Ometo no sábado. E isso fica muito difícil. E nós estamos falando de um empresário que talvez seja o empresário mais regulado pelo Brasil, porque ele só tem atividades e investimentos em áreas altamente reguladas. Quer dizer, esse esteio do governo com o mercado, de falar bem, etc., agora sobrou só o Esteves, que gosta de puxar o saco do Lula. Muito bom, Vandic. Eu quero chamar aqui o Fabrício e já desejar um ótimo dia para ele. O Fabrício, inclusive, né, a gente está vendo reiteradas desancoragens de expectativas de inflação, né? Hoje o Boletim Focus trouxe mais uma vez essa alta de expectativa, quinta semana consecutiva. E aí a gente vai vendo, né, vai capturando alguns sinais, alguns movimentos. Agora, há pouco mesmo, o próprio Campos Neto comentou ali que o mercado tem questionado a capacidade do governo de cumprir o arcabouço fiscal. A gente vê essas medidas, a medida provisória, impactando em preço de combustível. Está mais longe, se a gente pode dizer assim, a inflação de estar dentro do centro da meta, de estar próximo, pelo menos, do centro da meta, porque a gente já vê alguns lugares, alguns economistas falando de acima de 4%, e isso sem contabilizar, né, grandes eventos como o do Rio Grande do Sul na sua plenitude. Nessas desancoragens, seja por questão fiscal, seja por questões sazonais, a gente tende a ver uma inflação mais descontrolada nesse ano de 2024 e, consequentemente, as expectativas para o ano que vem também indo por esse mesmo caminho? Felipe, é só olhar a cotação do dólar hoje. Nós estamos com o dólar a 5,37. Nós estamos falando dele onerar efetivamente preço de combustível com dólar a 5,37. Para onde que vai o preço do combustível se
efetivamente for feito o cálculo da forma que tem que ser feita do preço do combustível. Então, a gente só nesse ponto do combustível, a gente já tem uma pressão adicional em cima da inflação muito forte, fora todos os insumos das indústrias que são importados. Estamos falando de uma alta, nós partimos lá do começo do ano no dólar abaixo de 5, já estamos quase batendo na casa dos 5,40. Né? E o outro ponto, que ali também nós temos que levar em consideração, o cenário externo deteriorou bastante com essa segurada de corte de juros nos Estados Unidos. E nós aqui, vamos reiterar, não temos cenário para corte de juros desde abril. Se você tem uma parada do corte de juros no exterior, quanto mais você corta aqui, com esse fiscal ainda muito incerto, a função risco vai entrar muito forte, efetivamente, dentro do mercado. Então, você vai puxar essa função risco para ter esse afunilamento dos juros brasileiros com juros americanos, sendo que a gente tem ali esse fiscal com uma incógnita muito grande, vai pressionar dólar. Conseguimos jogar o dólar lá para próximo de 5,40. Então, a tendência a se ter uma pressão inflacionária é muito grande. E eu acho que agora, o problema, eu quero entender muito mais hoje a posição do Copom com esse refúgio de juros que a gente está vendo, de corte de juros nos Estados Unidos, tendo aí uma expectativa de ter um corte ou zero corte aqui no mercado americano, como que ele vai conseguir fazer algum acorte adicional com esse cenário, principalmente nesse cenário de dólar, que o dólar vem puxar a cadeia inteira, principalmente preço de combustíveis. O governo hoje, ele não tem mais condição de pressionar o Banco Central a fazer esse corte. Se o Banco Central aceitar essa pressão, aí vai a função risco agravar mais ainda. A gente vai jogar esse dólar para cima de 5,60. Então, é entender muito mais para como principalmente o Banco Central, nesse momento, vai lidar com isso. Eu vejo que o Campos Neto ele fez um trabalho sensacional, mas ele já teve alguns problemas lá atrás, principalmente de uma redução de juros muito maior do que comportava a economia brasileira lá atrás, que também pressionou bastante o dólar. Então, eu vejo o Banco Central que ele tem uma tendência de ser um pouco lento nas tomadas de decisões e conseguir mudar o rumo da economia. Então, eu quero entender agora como que vai cair esse novo cenário, tanto externo quanto interno, na próxima reunião do Copom. Então, a gente vai ver palavras duras, ou espera-se por palavras duras na reunião do Copom. Talvez aquela divisão esteja mais para trás do que para frente. Daqui para frente a gente pode ver mais consensos, mais talvez até unanimidade e mais palavras duras, recados para o governo, mesmo nesse ambiente de um Banco Central dividido pelos diretores indicados por gestões diferentes, mas parece que na semana que vem a gente pode ter essa fala, esse tom, né, mais rígido, até para tentar, né, ancorar novamente, para tentar sinalizar, fazer sinalizações para o mercado e evitar, né, o aprofundamento da aversão ao risco? Com certeza. O cenário macroeconômico mudou muito, né, Felipe? Não tem aquela tendência que se tinha lá atrás, né? Os movimentos de redução de inflação, tanto de Brasil quanto todo mundo, ele está sendo um movimento mais lento do que se esperava lá atrás, até porque, é que eu falo muito, né? Não é um modelo clássico de inflação. Não, então, você tem recomposições das cadeias produtivas, ela foi mais lenta do que o esperado também. Então, esse modelo de inflação, que foi um modelo de inflação trazido por uma aceleração muito forte das economias e muito mais pelo oposto, por uma desaceleração muito forte por escassez, ela teve uma recomposição mais lenta. Não dá para você usar o manual do econômico e botar embaixo do braço numa situação dessa, até porque é uma situação um pouco atípica em relação a um modelo clássico de inflação. Então,
o governo, ou mais os bancos centrais, eles vão ter que ser um pouco mais versáteis nas tomadas de decisão. Eu vejo que quanto mais pressão política se coloca em cima do Banco Central, mais o mercado, que já está muito a risco as tomadas de decisões, tanto do governo, tanto quanto do Banco Central, vai jogar o preço em cima de dólar e de juros. Então, o Banco Central deve ter uma posição como órgão técnico mais duro, enfático, com essas alterações macroeconômicas que vêm acontecendo, principalmente no exterior e dentro. É muito mais uma pressão exatamente em cima do fiscal e do político, que é bem difícil hoje para o governo se ter alguma mobilidade para conseguir resolver isso. Fabrício, você trouxe pontos muito importantes, né, nessa leitura, inclusive olhando ali para o macro, né, influência ainda forte, né, dessa situação macroeconômica para a nossa política monetária aqui, e ainda também pontuando bem, né, a nossa questão doméstica, fato essa questão do fiscal, essa estratégia ali adotada acima somente em arrecadação, de fato, a gente vê até mesmo o sucesso nessa arrecadação nestes primeiros meses do ano, mas de alguma forma a torneira já está tão aberta que não é o suficiente, porque arrecada-se mais, porém ainda se tem esse déficit e tem grandes preocupações em relação ao próprio arcabouço. O Felipe citou agora há pouco, o Van Dijk citou agora há pouco o Rubens Ometo ali, né, trazendo essa grande preocupação do setor privado diante, né, dessas medidas adotadas pelo governo, insegurança jurídica, enfim, tudo isso fazendo peso também ali na curva de juros. Na sua opinião, né, quais são as implicações que você vê de fato dessa percepção para a credibilidade até mesmo do próprio Ministério da Fazenda, para a estabilidade da economia? Como essa situação ela pode acabar afetando a confiança dos investidores nacionais e estrangeiros? Então, Paulo, o grande ponto é que o Ministério da Fazenda ele teria que ter um papel um pouco mais técnico e não tão político quanto está sendo. Esse que é o grande ponto hoje. Então, quando você vê maior influência política em departamentos que deveriam ser técnicos, gera essa aversão e gera essa pressão de risco em cima. O Haddad, ele veio tentando lá do começo ser um pouco mais técnico. O político, vamos lá também, né? O Haddad também ele tem um viés muito mais político do que efetivamente um viés puramente técnico, né? Então, isso aí já é algo que também lá atrás já deixou o mercado de cabelo em pé. Então, ele deixando essa pressão política cada vez maior entrar dentro do Ministério da Fazenda, isso vai desidratando os técnicos e vai deixando o mercado com aquela percepção, não vamos ter, se tiver uma alteração macroeconômica, mas o governo quer acelerar a economia, não vou conseguir segurar. Ele vai fazer o que o governo está mandando, politicamente e não tecnicamente. E isso deixa cada vez mais claro para o mercado essa desidratação do Haddad, a mudança de discurso que vem nessa linha do tempo dele, que a influência política que já está sucumbindo efetivamente muito mais à pressão política do que efetivamente o olhar mais técnico do Ministério. O que a gente viu lá atrás, que isso foi uma grande virtude, principalmente do presidente do Banco Central, que conseguiu segurar um pouco ali, enquanto ele tinha o quórum basicamente formado por ele, essa pressão política de entrar no Banco Central. Então, hoje, ainda se tem mais dificuldade, principalmente do governo, entrar no Banco Central para que o Banco Central tome uma decisão mais com viés político do que técnico. Então, na última reunião, já começamos a ver que está sendo formado, efetivamente, o Banco Central, as suas cadeiras, já com pessoas do governo que tem mais um viés que sofre essa pressão política um pouco mais forte do que efetivamente as cadeiras antigas que tínhamos dentro do Banco Central. Então, isso vai cada vez mais deixando o mercado desconfiado e a gente vai vendo de pouquinho em pouquinho, em cima principalmente do preço de dólar e do preço da curva de juros, o que a gente vem sofrendo. Então, não vejo nesse momento um cenário tão bom para a nossa economia
vendo para essa ótica, tanto do Ministério e efetivamente aí pela ótica que vamos trocar de presidente do Banco Central em janeiro e provavelmente o próximo presidente, ele pode ter, espero eu que esteja errado, conseguir sucumbir até uma pressão política mais do que o atual presidente do Banco Central. Bom, são pontos importantes. Quero trazer o Vandick também para ouvir sua opinião, para a gente falar também, Vandick, sobre esse tema, considerando até mesmo aí esse descompasso, né, entre política de gastos, políticas monetárias, práticas ali de se expandir, inclusive, esses gastos num cenário ainda muito incerto. O Fabrício trouxe aí elementos importantes também, né, em relação à troca do novo comando ali do Banco Central, mas de uma forma em geral, Vandick, tentando entender um pouco da tua leitura também, implicações que você vê de fato dessa percepção que a gente viu agora o mercado tendo, né, ali para essa credibilidade do ministro da Fazenda, os impactos, como que você vê disso em relação à confiança também dos investidores e dos empresários? Você citou ali o Rubens Ometo, a gente já viu ali uma grande manifestação também por outros empresários já repercutindo muito negativamente em relação à credibilidade ali da equipe econômica, justamente por conta dessa última MP enviada. Paula, de novo, falando e repetindo, refraseando exatamente o que o Velloni disse. Você tem um político no comando do ministério mais relevante do país. Quando você tem um político e aspirante a presidente que já concorreu e tomou uma sova, né, a gente tem uma grande preocupação, porque o cara não está lá para fazer política econômica, o sujeito está lá para fazer política. Presidente do Banco Central e ministro da Fazenda tem que ser gente tecnocrata, gente que entende de economia. Não pode botar um sujeito que caiu de paraquedas lá dentro para ficar na fila para ser talvez eleito se o Lula não conseguir emplacar 2026. Então é exatamente isso que o mercado está vendo. Eu, quando ouvi o nome de Fernando Haddad para o ministro da Fazenda, eu tomei um susto e falei assim, mas assim, como eu, a maioria das pessoas que entendem um pouco de economia e estão no mercado falaram, mas como? Fernando Haddad? Esse cara não sabe nada de economia. Ele não sabe mesmo. Agora, ele vinha atuando de uma maneira que eu sempre disse que tinha um enorme respeito por ele. Aprendi a ter esse respeito, porque ele era a única voz da sanidade dentro do governo. Né? O PT é um partido de loucos, tem uma série de facções de pessoas completamente irracíveis, que não dá para conversar. E essas pessoas falam no ouvido do Lula, e o Lula com a sanha de ser, porque tem duas sanhas, né? A sanha arrecadatória é de ser eleito. O Lula sempre pensa em reeleição. Né? Então, com isso, essas pessoas mais politicamente carregadas, né? Carregadas eu falo de eletricidade, né? Essas pessoas falam muito alto no ouvido do presidente. O presidente se seduz por isso. Né? Tanto é que a gente tem ministros que lidam com o Congresso que são péssimos para a função, né? Sem colocar o nome, mas essas pessoas que deveriam fazer a costura política são péssimos, incapazes de lidar com o Congresso. E por serem pessoas politicamente carregadas, né, que falam o que o Lula quer ouvir, essas pessoas acabam ganhando esse espaço. Então, Haddad, como fala aquilo ou preconiza aquilo que o Lula não quer ouvir, que é a questão do equilíbrio fiscal, e ele é uma voz da sanidade lá dentro, apesar de não ser um economista, apesar de não entender muito de economia, né, aliás, que entende muito pouco ou nada, né? A questão do Haddad lá dentro era muito mais para segurar a vela do barco, para impedir o barco de virar para o lado. Parece que aquele cordãozinho que ele estava pendurado para segurar a vela rompeu e até mesmo o empresariado está revoltado com essa visão arrecadatória por causa do equilíbrio fiscal. Quer dizer, como o Haddad entendeu que o arcabouço fiscal não faz sentido algum, e que se ele não arrecadar não vai haver, porque você tem uma estrutura que cresce o país, né? Existe um crescimento do PIB e existe uma ideia maluca por trás desse arcabouço que o gasto tem que crescer junto. Né? E a gente nunca pensa em eficiência do gasto, que o gasto tem que acontecer. É obrigação do governo gastar e investir, tem duas coisas. Mas o gasto ele não pode crescer conforme o país cresce.
Não é possível que uma casa, um lar, uma empresa, sempre que crescer o faturamento desse lar ou dessa empresa, tenha que aumentar gastos. Vandic, mas o arcabouço foi justamente para trazer isso, né? Pois é, a ideia era essa, só que criou uma estrutura que é inviável, inclusive porque grande parte de gastos tem a ver com salário mínimo, que estão vinculados todas as estruturas de gasto, principalmente a previdenciária do país. Quer dizer, não existe como frear esses gastos, inclusive acima da inflação, porque existe essa sanha de entender que o salário mínimo tem que ser valorizado de uma maneira que não é natural. Essa maneira artificial de inflar o salário mínimo, não baseada no aumento da produtividade do trabalho, que é a única razão que uma pessoa pode receber aumento de salário. Se você aumentou sua produtividade, você aumenta, tá? Ou se há escassez de mão de obra. Apesar do Brasil ter uma escassez de mão de obra em certos setores, uma coisa que não falta é gente para trabalhar, porque a gente tem 8% de desemprego nesse país. Nós estamos falando entre desalentados e desempregados, tem 12 milhões de pessoas. Quer dizer, não é possível que ninguém possa fazer nada. Então eu não acredito nessa pressão salarial por falta de mão de obra, exceto por um pequeno grupo de indústrias que tem mão de obra específica. Mas o Brasil falhou em educar essas pessoas. Quer dizer, então a gente tem uma situação que os gastos não param de subir, não tem previsão de fazer com que esses gastos parem e a arrecadação está começando a chegar naquilo que é o topo dela. Nesse meio tempo, o governo fazendo uma série de políticas de transferência de renda, maluquices de promessas de recriar a indústria naval, indústria de microchip, uma série de maluquices que não tem pé nem cabeça, né? Não é baseado na realidade do país. Parece que o país, que o Lula não entende o país, ele não consegue ver o país. Aí a gente tem essa série de falas desencontradas e isso aperta o fiscal, não tem outra maneira. E isso cria um sentido na população e principalmente nos investidores e empresários de que esse país não tem rumo, que ele está totalmente desgovernado. A desancoragem não é só na inflação, é na percepção de tudo. A única coisa que está ancorado, que a gente sabe que está ancorado, é que não pode cair taxa de juros. Belloni, quer complementar? Trazer sua conclusão final também aqui para a gente encerrar nossa conversa? Faço das minhas palavras, o Vandic, muito obrigado, parabéns, olha, é uma conclusão com uma linha de pensamento muito próxima da minha. Eu só complementaria obrigado, que eu acho que um ponto que até hoje a gente está vendo, principalmente na Europa, olhando o caso mais específico da França, que você fazer a manutenção desses elefantes brancos estatais e esse mundo de assistencialismo acaba gerando muito mais problemas do que efetivamente soluções. Esse modelo de governo muito mais assistencialista hoje, ele acaba indo para um lado, principalmente nas economias, que você torna a economia insustentável. O patamar que o Brasil chegou hoje, que o tamanho da tributação versus a produção, a gente sempre vai estar correndo atrás do rabo, efetivamente. Por quê? Você não consegue gerar a condição de você ter um investimento produtivo maior na economia. O grande ponto, qual que era efetivamente do Haddad? Que aí você entra em conflito efetivamente com a ideologia partidária. Qual que é? Se livrar dos elefantes brancos, que são grandes estatais, que acabam servindo de cabide de emprego, efetivamente você ter empresas privadas entrando em setores públicos que são ineficientes. E com você aumentando essa eficiência dessas empresas, principalmente do setor público ineficazes, elas sendo mais eficazes, você aumenta a arrecadação também. Você gera um ambiente para você trazer um investimento produtivo que para o Brasil faz anos que não acaba entrando. Nós estamos vendo essa entrada e saída de capital, efetivamente capital financeiro, de liquidez imediata, porque o investidor não tem confiança em ficar no Brasil hoje. Então,
Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Não adianta você jogar crédito no mercado, você reduzir os juros de forma artificial, que aí a gente vê, nós vimos efetivamente o que aconteceu com isso em 2014, basicamente, e nos afundamos numa crise de 2016 até hoje. Então, eu acho que a mudança efetivamente da postura de como se gerenciar os países e a mudança efetivamente de como você vai fazer as políticas econômicas e a retirada da mão do Estado em cima, principalmente de setores que a iniciativa privada trabalha muito melhor, é a tendência, e a gente vai ver esse movimento nos próximos anos, não só no Brasil não acontece, mas principalmente fora do Brasil tem esse movimento novamente. Vandique quer complementar aqui rapidamente? Vandique, fica à vontade. Olha, certamente o Veloni botou o dedo em cima da ferida e eu também gostaria de colocar aqui que eu não desculpo o Congresso. O Congresso Nacional é partícipe deste problema de desatino fiscal, né? As decisões do Congresso, desoneração da folha de pagamento de 17 setores, sem discutir isso na reforma, que eu sempre disse que eu sou a favor a impostos baixos, porém impostos que sejam dentro de um arcabouço, dentro de estruturas que sejam dentro da legalidade e não algo que eu tomo uma decisão intempestiva, como foi o caso da Dilma em 2011. Quer dizer, este assunto tem que ser feito dentro da reforma tributária, não paralelo a ela e não acima dela. E esse é um problema seríssimo que o governo tem que equacionar. Ou o governo entra em acordo com o parlamento e faz corte de gasto e para com essa maluquice de querer aumentar impostos de maneira insidiosa, né? Porque, como o Ometo disse, está comendo pelas beiradas, de maneira insidiosa. Uma bitadinha aqui, uma coisinha ali, é esse negócio, e a gente começa a perder o controle do país. Então isso é muito importante que seja levado. Não é só o governo, o Congresso é partícipe conivente também. Bom, quero agradecer, muito enriquecedor, viu, Veloni, pontos importantes aqui da nossa conversa. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui. Já fica o convite para voltar em outras oportunidades. Paulo, Vandique, Felipe, agradeço bastante. Uma boa semana para todos nós. Vamos aguardar aí o FED na quarta-feira. Vamos lá. Obrigada. Grande Fabrício Veloni, economista da Frente Corretora, trazendo pontos importantes aqui da nossa economia. Só para atualizar